Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora. Mais um programa da TV TudoWeb.com.br. Nós estamos há 19 anos no ar e trazendo sempre gente importante para nossas entrevistas. E hoje nós estamos aqui novamente. Ele já deu uma entrevista para a gente que foi muito importante sobre empreendedorismo. E agora, hoje, nós vamos trazer ele para falar sobre gestão emocional e relação interpessoais. É o Emerson Cartagena. E junto a ele vem a Ednete também Pinheiros. São dois elementos que não moram aqui, dois profissionais. Ela advogada de alto padrão, né, de profissionalismo. Começa, então, a sua vez de falar. Perfeito. Geralmente, no cotidiano, as pessoas elas têm maneiras de planejar ou de atuar focado na própria vida. Mas nem todo mundo, quando pensa em planejar mudanças, ou em realizar mais, ou mesmo em alcançar resultados, nem sempre as pessoas conseguem planejar uma atitude onde cada passo que ela der contribua com o máximo de pessoas possível. Uma pessoa de presença ativa é uma pessoa capaz de conseguir trabalhar focado naquilo que ela deseja, porém ela tem um planejamento interno, uma atitude interna, onde tudo que eu faço, tudo que a pessoa vai fazer, ela pensa assim, bom, se houvesse uma maneira de eu fazer o que eu quero fazer, mas colaborando com mais pessoas, como seria? Então é conseguir planejar ou atuar na vida, né? Ser na vida, uma pessoa que por onde passa, ela consegue deixar um rastro de transformação. Você imagina que tem pessoas que elas chegam e parece que incomoda, né? Quer dizer, ela não consegue trazer clareza, não traz harmonia, não agrega. E aí, então ela sai e a coisa melhora. Tem pessoas que quando elas vão embora que melhora, né? Infelizmente ainda tem pessoas assim. Tem pessoas que elas chegam e saem e nada acontece. Parece que até a própria vida não teve sentido. E tem pessoas que a maneira com que elas vivem agrega valor na vida dos outros. Uma pessoa de presença ativa é aquela pessoa que ela consegue trabalhar essa mudança interna e atuar de maneira que tudo que ela faz traz benefício para o mundo em torno dela. Você sabe que você falou uma coisa, nós tivemos uma gravação de programa ali no contexto da mulher hoje, e sabe que bateu esse negócio de presença ativa? Então, a pessoa que veio lá do Embu das Artes, ela esteve no estilo mulher, mas ela estava muito doente, não pôde participar, me conheceu no ensaio, né, do estilo mulher. Lá, nós ensaiávamos ali no Espaço Cultural da Vergueiro, né? Então ela disse assim, Darcy, você viu que coisa marcante? Eu vi você uma vez só. E você viu que daquela vez a gente abraçou, eu te conheci, a gente se despediu, e até hoje nós trocamos figurinhas. Você não passou na minha vida? Quer dizer, ou eu fui presença ativa para ela, ou ela foi presença ativa para mim. E isso que ela falou foi a pura verdade, viu? Como que fez bem, você vê. Ela não pôde, ela ficou doente, agora se encontrou comigo para fazer. E você vê o seguinte, você tem um programa aí há muitos anos, muito respeitado. Podia ter sido só um programa de entrevistas. Porém, quando vai conversar com as pessoas, percebe o quanto foi beneficiou, quanto elas cresceram, quantas histórias de vida tem. Então, não é apenas um programa. É uma oportunidade que, através de você, de chegar a mudança na vida das pessoas. Exatamente. Então, isso é ter uma presença ativa. Então, hoje não tem só 18 anos de história. Tem centenas de histórias que estão encaixadas, né, enquadradas nos 18 anos. Isso é uma presença ativa. Então, você pergunta para a pessoa sobre como funciona, como você funciona. Você, ela é assim, ela é assada, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela vem descrever comportamentos, ou atitudes, ou atributos seus que foram marcantes para a vida delas. Elas não falam do programa. Elas, apesar de saber que o programa é representativo, né, muito representativo, elas falam de características suas que impactou na vida delas. É bem o que o Renato fala, né? O Renato fala assim, Darcy, tem gente que vem lá para eu vender um produto, eu faço divulgação, sou fiel pra caramba, mas eu não vendo o produto. Você sabe que eu desconfiei agora? Não vale a pena vender só o produto, tem que vender a pessoa que é a dona do produto também. Ele falou, a dona do produto tem que ser uma pessoa vendável também, porque senão não dá. Então eu falei, ele falou, é fácil vender a Darcy, mas às vezes eu pego um cliente, eu fico chateado, porque eu não consegui vender. Mas não é que o produto não é bom. Às vezes eu precisava ter, o cara tinha que ter tido uma maneira diferente de apresentar o produto, de conduzir aquele produto para ele vender mais. Então bateu no que você falou, né? Tudo que você faz, pode falar.
É interessante isso que tu falaste agora, Darcy, pelo seguinte, por tudo que o Emerson explicou, o que é que a gente compreende? É que uma pessoa que tem presença ativa, ela tem características. Sim, Tá? é Então, verdade. o que identifica uma pessoa que tem presença ativa? E uma das coisas muito importantes é a pessoa se conhecer, é o autoconhecimento. E não só se conhecer, mas ela compreender o que de fato ela é, o valor que ela tem. Né? Exatamente. Porque a hora que a pessoa realmente compreende esses aspectos, ela se torna um diferencial em qualquer ambiente onde ela circula. Exatamente. Por quê? Porque essa questão da identidade, ela te gera um valor tão grande que tu sabes exatamente, né, o que tu vieste fazer aqui, qual a tua missão, qual o teu propósito, como tu podes contribuir e de que maneira isso tudo soma nessa jornada que cada um de nós tem que levar no dia a dia. Exatamente. Às vezes, falar, Darcy não se cansa, Darcy não sei o quê, Darcy... Não, gente. Eu tenho meus dias de canseira sim. Eu tenho meus estados que às vezes eu levanto e falo, poxa, eu queria ficar até meio-dia na cama hoje. Mas hoje eu estou tão desanimada. Mas eu tenho bastante florais também, né? Vou lá tomar um floralzinho de alegria, outro floralzinho de tristeza, outro de ânimo, né? Tem para desânimo. Eu vou lá e tomo aquele floralzinho, espero um pouquinho, já leio um pouco, já acende a minha, como se diz, a minha luz, que é essa luz, quando as pessoas falam, gente, que evento lindo, ai, como você conseguiu fazer aquilo, as paredes que eu fazia, sabe? Aquelas pinturas, gente, que coisa linda. Gente, e você acha que fui eu que fiz isso aí? Eu tenho um por trás, gente. Eu tenho uma pessoa por trás que está me iluminando, que está mandando eu fazer isso. Eu preciso porque eu tenho uma missão. Então, Exato. ele me ajuda. Não é isso? Isso. Ó, dentro desse trabalho que nós desenvolvemos, né, esse aspecto que tu narraste como um fator real da tua vida é o que realmente te dá essa energia. O floral te ajuda, mas é a tua consciência da tua missão e do teu propósito de vida. É tu compreender por que tu estás aqui e que papel tu vais cumprir. É exatamente isso que te dá essa energia interna realizadora, que te faz, parece que em alguns momentos, nem sentir cansaço. Exatamente. Eu tô tão envolvido quando eu vejo meia-noite, 1h da manhã. Hoje nós passamos aqui o dia inteiro entrevistando, né, toda hora, um atrás do outro. Estou cansada? Não. Só que geralmente as pessoas no dia a dia, elas ficam olhando para as histórias das outras e acham lindo o glamour, a conquista, a beleza, né, a prosperidade, acham tudo lindo. Mas nem sempre percebem a história que está por trás, né? O que a pessoa passou. Exatamente. E tem pessoas que elas querem ter o mesmo resultado, mas não querem passar pelo mesmo esforço, né? Então, se fosse priorizar, está ligado a esse fator de você ser resiliente, né? E uma resiliência com capacidade, né, de não só ser resiliente, mas desenvolver um tripé que seria desenvolver a inteligência espiritual, ou seja, ter clareza naquilo que você está fazendo. Trabalhar a inteligência emocional com foco, ou seja, eu tenho equilíbrio, eu sei me manter e ativar emoções que me ajudam a obter meu resultado. E o terceiro é a inteligência social, a capacidade de interagir com as pessoas de uma forma positiva e produtiva. Né? Não é só interagir positivamente, é positiva e produtiva. Então, qual é a prioridade? É sedimentar no teu próprio ser os tripés da inteligência espiritual, a social e a emocional. Eu acho que se a gente coloca esses tripés ativos, você se torna uma pessoa que é imperturbável aos movimentos externos e principalmente é uma pessoa que consegue ter uma presença ativa, ou seja, eu sei que apesar de tudo que acontece, eu sou capaz de superar e avançar continuamente. Eu não paro no meio e nem simplesmente fico sendo teimoso em continuar. Eu estou sendo resiliente, mas não teimoso. Eu vou me renovando, eu vou me transformando, eu vou aprendendo. Então, a pessoa que entra no processo não é a mesma que sai. Né? Ela sai muito melhor do que ela entrou. Porque ela teimou. Ela foi persistente e se transformou. Eu falei para vocês, né, atrás dos bastidores, quando eu vim para cá, eu vim com a mala na mão, né, aposentei lá, meu marido não podia vir, porque ele tinha uma corretora grande lá, eu vim sozinha. Aí eu cheguei aqui, começou a aparecer serviço para mim, após esse banco, eu comecei a fazer serviço de decoração para alto nível aqui em São Paulo. Então aquilo, nossa, eu falei, eu não posso ir mais. Ele falava, você vai vir embora?
não vou não. Mas já tinha vindo, não vou ficar aqui, você que vem. Mas tinha vindo uma moça de lá, casou. Olha, fulana casou com uma pessoa de São Paulo. Nossa, ela está lá morando em São Paulo. Aí, lá. Tá. Aí, pouco, ficou aqui uns 3, 4 anos, brigou, voltou. Voltou com a malinha nas costas pro caramba. Aí veio a jornalista de lá, que inclusive que Deus coloca ela em bom lugar, faleceu já, também veio para cá. Veio para cá e eu morava lá. Olha que ela foi lá, que importante, ela foi lá. Nossa, se eu chegasse lá, hein, que beleza. Eu pensando nos meus botões, né? Que coragem. Parabéns para ela. Ficou uns tempos aqui, voltou com a malinha nas costas. Aí meu marido falou, você não vai voltar? Não vou voltar que nem a fulana e a fulana que ficou falada aí, porque não aguentou e voltou com a malinha nas costas. Eu não vou voltar. E continuei aqui. No fim, você sabe, onde a gente prosperou. Nós temos uma amizade hoje a nível de capital, de Brasil, internacional. E o que valeu? A persistência. A persistência, o aprendizado, a minha teimosia. Eu acho que você está certo nisso aí. Agora, por que é tão desafiadora a relação no trabalho? É desafiadora? Que assim, não deveria ser, né? É interessante que às vezes a gente conversa com alguns empresários, eles falam assim, a parte mais difícil do negócio, a pior parte são as pessoas, né? Tem um conceito de que a parte mais difícil é lidar com gente. E a pessoa que está dizendo que é difícil lidar com gente é um exemplo de gente, né? Ou seja, tem uma crença contra a própria espécie, vamos dizer assim. Sim. Então, o que acontece? A dificuldade hoje não está no fato de lidar com as pessoas só. A dificuldade está na falta de desenvolver a capacidade de lidar com estilos diferentes do seu. As pessoas têm dificuldade de conseguir expandir a sua maneira de lidar com as pessoas a ponto de ser capaz de flexibilizar estilo, linguagem, compreender mais profundamente outras pessoas. Elas ficam muito presas na dificuldade que o outro passa, naquilo que não agrada no outro, ao invés de estar tentando entender como o outro funciona, por que funciona, ou de encontrar uma estratégia legítima para mobilizar o que há de melhor nos outros. Exatamente. Então você observa que hoje é muito comum, não estou dizendo que é certo, mas é comum você encontrar pessoas com cargos de liderança, mas não são líderes. Não são líderes. Exatamente. E acaba o que acontece? A pessoa consegue liderar, digamos, quase que na raça, mas não consegue ativar um movimento. Quer dizer, se ela for fazer um movimento, as pessoas não seguem a ordem por obrigação. Mas se ela tivesse sem o cargo, também não seguissem. Exatamente. Porque não tem uma liderança legítima. E o que acontece nas organizações? Se você não desenvolver a capacidade de realmente relacionar, de envolver as pessoas possivelmente, de liderar com mais profundidade, você vai ter o tempo todo líderes informais. Ou seja, eu tenho uma pessoa no cargo de liderança, mas eu tenho uma outra que nem tem cargo e comanda o time mais do que ela. E aí, quando essa que está informal, na liderança informal, não tem afinidade, não tem relação com quem está no cargo, você começa a disputar, dissipar energia, dividir grupos, né? E aí começa a perder força, a organização como um todo perde força. A organização como uma empresa vai perdendo força. Vai perdendo força, porque a disputa fica mais dentro, então tu tira a energia daquilo que era para competir fora, digamos assim, para estruturar para fora. Agora, nesse ponto que você falou, então estou criando uma empresa aqui. Aí eu, você, o Marquinho, o Renato, outro. Começa a criar um conflito dentro da empresa. Aí você começa a achar que aquela pessoa está querendo se sobressair mais que você, que ela está puxando o tapete, que ela... Você, como diretor de empresa, vendo esse clima junto com os funcionários, o que você faria? Porque o que acontece hoje, na maioria das empresas, elas começam uma empresa, às vezes até uma sociedade. O que acontece? Vira uma briga ali dentro, uma briga. Ela, como advogada, deve saber quantas brigas chegou até ela por causa desse conflito interno de uma empresa. O que você faria? Pois é, isso é interessante. Observa só. Digamos que nós estamos fazendo um grupo de trabalho aqui, e a questão é, o que nós queremos alcançar? Por que nós queremos alcançar isso? O que entre nós é importante que não é negociável? Ou seja, quais são os valores que a gente vai seguir, quais são as regras que para a gente é importante, como nós vamos proceder um com o outro. Então, se nós temos um propósito único, estamos comprometidos com os propósitos, com os valores, tudo que você fizer que vai levar para o propósito não tem por que me incomodar. Não vai te incomodar.
Agora, quando eu não estou com o propósito adequado, eu não está todo mundo afinizado com o mesmo propósito, não tem uma relação positiva, tudo que faz para estar disputando entre a minha pessoa e a dele. Então, na hora que nós precisamos resolver isso, eu tenho que ter uma organização muito focada no propósito, de preferência um propósito único. Eu tenho valores bem definidos, vivenciados, praticados. Eu tenho a capacidade de chegar e reunir com a minha equipe, compartilhando, dando e recebendo feedback com transparência. Então, se o líder não desenvolve realmente uma liderança real, as pessoas podem até fazer o que eles pedem porque ele tem um cargo. Né? Mas muitas vezes ele vai dar um comando, quando ele sai as pessoas não fazem mais. No entanto, tem pessoas que não têm cargos, dão algum comando ou confabulam ali, conseguem e fazem. Então é muito importante que a gente comece a desenvolver uma liderança legítima, né? Baseada na capacidade de relacionar, de comunicar, de interagir, de ter congruência. Um ponto que acaba com qualquer qualidade de um líder é a incongruência. Ou seja, ele fala, cobra uma coisa, mas não vive. Cobra, mas não faz, nem esforça para fazer a mesma coisa. Sim. Então a gente precisa desenvolver a liderança com mais congruência. E quando a gente não tem uma liderança legítima, só tem o cargo, nós vamos facilitar o desenvolvimento de lideranças informais. E quando a liderança informal é contrária ao propósito da organização, você acaba rompendo a força da organização. Então é muito importante a gente começar a desenvolver na liderança a capacidade de estar realmente na gestão de si mesmo, na gestão das próprias emoções, saber relacionar de forma positiva, interagir com as pessoas com um propósito único, né? Desenhar um propósito único, definir os valores. Por quê? Na hora que há o conflito ou na hora que existem divergências, as pessoas estão focadas em solucionar a divergência para encontrar soluções que realmente nos levem para o propósito. Ao invés de ser um combate entre uma pessoa e outra, vai ser um debate, né, ou um diálogo em prol de gerar uma solução que nos leve para onde nós queremos. Então nós precisamos sair do personalismo, sair do egoísmo, sair da briga de egos, sair daquela questão de criar grupinhos, panelas que estão discutindo muito mais quem manda ou quem está certo, de que quem está conseguindo... De certa forma, a empresa, né? de solucionar para a empresa crescer. Para a empresa crescer. Então, agora, a gente fala muito em felicidade empresarial, felicidade da pessoa, felicidade de um modo geral. Sim. Quem poderia responder isso, você ou ele? Olha, a questão da felicidade é que nós precisamos compreender o que realmente é importante para o ser. Para o ser. Para o ser. O que realmente esse ser precisa ter para que ele se sinta harmônico, integrado, produtivo e contribuindo no meio onde ele está. Porque se a gente simplesmente for navegar em felicidade, é muito subjetivo. Cada um tem um conceito de felicidade. Para uns, a felicidade é espiritualidade, para outro é ter coisas, é ter bens materiais. E cada um tem um enfoque pessoal de ver a questão da felicidade. Mas, basicamente, o que a gente compreende desse termo felicidade dentro das empresas, né? Nós passamos grande parte do nosso tempo dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de trabalho. Então, nós precisamos ter alinhamentos de valores e do que o Emerson acabou de falar em relação a um propósito. O que essa organização quer? Para que nós possamos não estar privilegiando egos ou interesses particulares, mas sim focar na missão e no propósito organizacional. Exatamente. E pessoal, porque assim, se eu tenho um propósito pessoal e esse propósito está alinhado com a empresa, quanto mais eu trabalho pelo propósito da empresa, eu estou realizando o meu. Só que muitas vezes a gente quer que as pessoas sigam o propósito da organização, mas são várias pessoas que estão sem norte interno. Então elas trabalham externamente, mas internamente elas estão desorientadas, né? Quando a gente fala de felicidade também, existem alguns fatores que foram estudados através da ciência da felicidade, conseguem mapear alguns fatores que influenciam na felicidade. Então, a gente está falando, por exemplo, de relações interpessoais. Tem uma pesquisa de Harvard que foi feita durante 70 anos, e essa pesquisa conseguiu chegar a vários estudos com muitas pessoas, e observe só, o que eles perceberam após de muitos anos, 70 anos de estudo, um ponto principal que eles perceberam na questão da felicidade é que as pessoas que realmente se mantinham mais tempo felizes eram as pessoas que tinham conseguido desenvolver uma relação positiva. Ou seja, uma pessoa que tinha uma relação positiva com alguém, uma relação mais forte com alguém, elas conseguiam se manter mais tempo felizes. E tem uma pesquisa do Gallup, Instituto Gallup, que fala o seguinte, que quando ele pesquisa as pessoas que conseguiram ficar mais tempo motivadas nas organizações e mais tempo na mesma organização,
elas perceberam que eram pessoas que tinham conseguido construir relações mais duradouras. Ou seja, a maneira como você constrói relação e a qualidade das relações está diretamente ligada ao índice de felicidade, como também a manutenção de um estado de motivação ou de ativação, né? Ou de consistência, né? No estado emocional positivo. Então, as relações elas estão diretamente ligadas à produtividade, ao bem-estar, ao nível de felicidade e também pessoas que estão no ambiente de relações mais tóxicas, mais negativas, elas tendem a adoecer muito mais e passar certeza. muito mais tempo planejando Adoece. mais de sair do que produzir. Exatamente. Aí, por exemplo, Darcy, aqui, esse tema, felicidade, desde 1998, ele é tratado como ciência no mundo. Tem universidades de ponta, como Pensilvânia e Harvard, que tratam como ciência, com comprovações de laboratório, né, da eficácia e o resultado que isso gera para o ser. Então, até pouco tempo atrás, menos de 30 anos, que para a ciência é um tempo muito curto, né, a felicidade era tratada como autoajuda. Autoajuda. Né? E hoje não, hoje é uma ciência comprovada, testada e validada, né, dos efeitos, dos benefícios que isso gera pessoalmente para cada um de nós e principalmente dentro da estrutura organizacional, inclusive para ser um fator importante na geração da produtividade. Isso que tu falaste é muito importante, porque hoje o que as pesquisas nos mostram? As pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas. Exato. E são demitidas pela falta de habilidade comportamental. Exatamente. Justamente por isso, porque às vezes tem um profissional de altíssimo nível. Tecnicamente, o cara é impecável, como diz o mercado, é o cara. Mas ele, nas relações interpessoais, passa como trator em cima das pessoas, não tem habilidade, não tem nenhuma delicadeza no trato, no respeito com o outro. E não tem como uma organização hoje manter um profissional com esse perfil, porque ele consegue desarmonizar todo o ambiente de trabalho. É aquilo que o Emerson falou ainda agora em relação à presença ativa. É o tipo daquela pessoa que quando chega, ao invés de agregar, desagrega. As pessoas dizem, meu, já vai chegar aquele aqui, vai acabar comigo. Porque às vezes tem a impressão de que a gente quer fazer que o mundo fica todo mundo em paz. Não. Na área de negócios, você vai ter correria constante. Vai ter pressão todo dia. E vai ter problema todo dia. E vai ter conflitos. Vai ter conflitos. Mas o que acontece? O profissional que vai crescer cada vez mais, o profissional que vai realmente conseguir valorização e demonstrar resultado, é a pessoa que consegue resolver problemas. Exatamente. Só que para resolver problema exige de mim, não é simplesmente atropelar os outros, é ter condições de pegar no meio do caos, transitar com equilíbrio focado em resolver. E quanto maior a minha habilidade de resistir às pressões e a habilidade de resolver problema, eu vou aumentando o meu valor. Só que às vezes a gente pensa que é para ser durão. E durão não é um duro de grosso. Não. É a firmeza de manter-se na direção da solução, né? Fazendo a solução com equilíbrio e com integração. Exatamente. Você vê, o meu filho, ele é duro, ele é durão. Mas, olha, firme, né? Quem não gosta desse rapaz? Eu fico besta, não é que eu sou mãe, não. Mas eu vejo os diplomas que ele recebe, os diretores falando dele, quem é o Puca. Eu falo, poxa vida, aonde que meu filho chegou, né? Não sei se foi educação, porque sempre eu conversei muito com ele, eu conversava bastante, a gente, né? Ele recebia uma crítica, eu falava, filho, pelo amor de Deus, não leva isso em consideração. Eu me lembro que quando ele nasceu, ele acho que demorou muito para nascer, que teve um problema de parto muito grave. Então ele nasceu com aquela bola aqui, todo mundo ficou atrás de mim, que eu estava para morrer, esqueceu daquele caroço aqui, que tinha que ter o quê? Por aquele rolinho. Sim. E assim, 8 dias, 10, que aquilo abaixava, e dele não abaixou. Aí eles falavam para ele, ai, cabeção, olha o cabeção. Aí, mãe, estão me chamando de cabeção. Aí você vira para eles, para os seus amigos, bem, e você fala assim para eles, pois é, eu tenho a cabeça do Rui Barbosa, eu vou fazer o quê? Você já pensou a sorte que eu tive com a cabeça do Rui Barbosa? Então, gente, esse cabeção é que me faz crescer, é que me faz ser um dos alunos mais adiantados da sala, que ele cansava de tirar 10. Acabou, filho. Aí ele tinha os dentinhos tudo assim, larguinho, né? Depois fez tratamento. Ô, dente de rato, vem aqui.
Mãe, estão me chamando de dente de rato. Ele vira para eles e diga assim para eles, ó, sabe, sempre vou ter dente. Vocês vão ficar sem dente lá com os 25 anos, vocês não têm mais dente, porque acho que vocês não escovam os dentes bem, e tá ficando a comida aí, vai apodrecer todos os vossos dentes. Ó, eu com esse sorriso largo, vou ter dente a vida inteira. Então, aí ele falava, qualquer pessoa que depois que ele cresceu e começou a ser um cara de empresa, tudo, eles queriam pôr defeito nele, ele falou, gente, não adianta vocês querer pôr defeito em mim. Que todos os defeitos que puseram em mim, a minha mãe transformou em qualidade. Então, hoje eu não tenho defeito nenhum, não tenho nada. Então, é assim, né? Eu falei... Exatamente. E é agora... isso que nós falávamos ainda agora, do que é uma pessoa que tem uma identidade definida, pessoa que sabe o valor que ela tem, né? Ela não se importa. E não se importa com nada, porque qualquer coisa externa que venha, não tem nem como abalar uma estrutura tão sólida como essa que a tua educação, né, e do seu Rafael ajudou a consolidar nesse ser. E é isso que a gente... Porque as pessoas costumam separar muito as coisas. Nós temos que compreender a importância desse ser pleno e íntegro para que ele consiga ser essa presença ativa em todos os lugares onde ele andar. Não adianta quem está lá do lado, não adianta quem está perturbando, não adianta quem quer desestabilizar, porque ele sabe o valor dele e nada que vier de fora vai abalar a estrutura sólida que foi construída. Com certeza. E mesmo como é que você vai passando por dificuldades, tem coisas, aquilo que você superou que não te incomoda mais, vai aparecer alguma que incomoda. Aí o que você faz? Vai levar até o nível, vai parar de incomodar. Vai aparecer outra. É um crescimento constante. Mas a gente não vai se abalar 2 vezes pela mesma coisa. Né? Então, essa questão de estar sempre aprimorando, mudando, se transformando, se fortalecendo na identidade, né? Porque existem alguns tipos de conflitos que as pessoas passam e quanto menos você tem autocontrole sobre aquilo, você fica mais vulnerável. Então, por exemplo, você tem, às vezes tem um conflito interno, ou seja, eu vivo brigando comigo mesmo, botando defeito, baixa autoestima, autocrítica exagerada. Então, conflito interno, simplesmente. Esse conflito interno, ele vai potencializar um outro conflito, que é um conflito emocional, que muitas vezes ele não depende sequer de ter um segundo, né? Um terceiro, né? Ele briga sozinho, ele vive sozinho, sofre sozinho. E quando ele está nesse estado eu não vou usar vulnerabilidade, que hoje tem outro sentido, mas ele fica um pouco mais sensível, o que vem de fora soma. Exatamente. Né? E aí entra um outro conflito que aí vai entrar o social, ou seja, eu estou mal definido em conflito interno, eu começo a ativar emoções desequilibrantes e eu começo a conflitar com quem aparece. Mas à medida que eu estou mais definido, eu desenvolvo um equilíbrio interno mais sedimentado, uma autoestima baseada na minha identidade legítima enquanto ser. Então eu começo então a ter mais gestão dos meus pensamentos, eu começo a coordenar meus pensamentos de forma mais positiva. Então, eu posso, inclusive, escolher a emoção que eu quero sentir. Ao invés de ter emoções reflexo do que acontece comigo, eu posso ativar ou vivenciar a emoção que eu escolho. Então, eu posso escolher como eu quero passar, como eu quero me sentir em cada desafio. Exatamente. Eu paro de ser uma pessoa reativa e passo a ser a pessoa ativa, uma presença ativa, que define como eu vou agir e reagir nas situações que aparecem. Exatamente. Saio do automatismo e passo a ser o que está gerindo a própria vida, o que está gerenciando. Você já vai se preparando pelos ataques para ver como você vai se comportar para aquilo ficar um mar de rosas sem cortando, podando ali. Né? Olha, o que acontece assim, às vezes você diz, é muito difícil isso. Eu vou dizer o que é difícil. Difícil significa treinou pouco. Né? Uma coisa que é difícil para você significa que você treinou pouco. Exatamente. Quanto mais você treina, mais fácil fica. Exatamente. Então, aquilo que eu percebo que é um ponto hoje fraco, significa o seguinte, eu preciso de mais horas de treino. Quando eu quero obter mais resultados de imediato, vamos dizer assim, eu preciso usar com mais constância o que tem de melhor em mim. Quando eu quero evoluir, eu preciso, além de usar o que tem de melhor em mim, começar a corrigir aquilo que tem de pontos vulneráveis. Né? Exatamente. Fala um pouquinho, acho que no minuto 2, qual o objetivo de vocês do que a gente vai levar para frente? O objetivo é o quê? Melhor falando que eles estão dentro do projeto deles. Tá. O objetivo nosso é conseguir fortalecer o desenvolvimento humano em cima de 3 pilares fundamentais, que seriam inteligência emocional, inteligência social e inteligência emocional. Com a finalidade de centro
fortalecendo as pessoas a capacidade de resolver problemas, de mantendo o equilíbrio, ativando o que há de melhor em cada um. Então nós percebemos que nós temos hoje uma necessidade de pessoas altamente competentes, porém as pessoas elas não podem ser apenas competentes tecnicamente. Porque nós temos empresas hoje que são grandiosas, mas os conflitos são gigantes. Então não há satisfação interna, não há produtividade. Pessoas felizes produzem muito mais. Empresas felizes, né, transformam realidades. Então é trazer para a empresa uma cultura muito mais forte, uma comunicação positiva, de uma relação construtiva, de uma liderança transformadora, conseguir fazer com que o potencial humano se agregue de tal forma que consiga uma química de grupo que seja revolucionária no resultado. Em vez de bater metas, vamos para recorde. Em vez de unir pessoas, integramos inteligências. Então, transformamos realmente um ambiente produtivo de uma forma muito mais impactante, muito mais positiva realmente para pessoas. Né? E somando a isso tudo, né, é principalmente a valorização do ser. Para que a gente compreenda que nós estamos num ambiente de trabalho que nós passamos horas e horas lá dentro. E que a gente precisa construir uma cultura organizacional de respeito, de integração, de contribuição, para que realmente a gente alcance esse sucesso, essa produtividade, sem precisar massacrar ou diminuir as pessoas, obrigar o conflito, tirar organização. conflito e sim inteligência emocional. Integrar, unificar, gerar realmente um ambiente de unidade dentro da organização. Então, vamos terminar o nosso programa. Muito obrigada, em primeiro lugar, nossos internautas telespectadores. Obrigada a você, Emerson. Obrigada, Edilete, por estar aqui neste dia tão maravilhoso com a gente. E em breve, gente, nós estaremos dando start de tudo que vai acontecer nesse 2024 com essa equipe maravilhosa que está entrando aqui. Estamos aqui, 985402885. No seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula o sistema imunológico contra bactérias, fungos e vírus. Alívio das dores. Saúde potencializada pelo ozônio.